Amém. Graça e paz. É coisa de batista, né? Tinha que falar. Deixando essa brincadeira de lado, essa questão de batista, presbiteriano, vide, né? O nosso apego, e isso é muito claro aqui na vide, até partindo do Alain, nosso apego é com as escrituras, né? Então, assim, minha história de fato é batista, meu pai é pastor batista há 40 anos, né? Mas não tem apego à denominação, né? O nosso apego é às escrituras. O que é as escrituras? É a palavra de Deus. Isso significa que é Deus falando conosco através do que está aqui. Ou Deus falando com a gente exatamente na Bíblia, né? Glória a Deus por esse momento. É um privilégio estar aqui e é um privilégio poder falar de Jesus. É um privilégio poder falar das Escrituras. E esse privilégio não é porque tem um monte de gente, hoje tem bastante gente, né? Mas o privilégio é falar de Jesus em qualquer lugar, né? É as segundas que eu falo, sei lá, para 10 pessoas, com um colega de trabalho, que eu estou falando para uma pessoa só, ou falar para esse auditório que é repleto. Glória a Deus por isso. E eu gosto muito de falar, de fazer uma exposição das Escrituras, né? Uma pregação expositiva, ou seja, a gente lê a palavra e explica o que está na palavra. É o que eu faço comumente, mas dessa vez Deus me deu um direcionamento para fazer diferente, né? Então eu vou falar sobre um assunto específico, né? E a hora que eu cheguei, o Marcelo até perguntou assim, tem um título para essa pregação? Eu falei, tem. E na verdade o título é uma pergunta, né? Todo mundo consegue enxergar, né? Está um pouco clarinho, mas o que nos move? É interessante que o Alan sempre fala assim, olha, Deus que conduz esse momento, a gente não combinou, e de novo não tem nada combinado. E eu vou falar muito de amor aqui nessa manhã. Só que a primeira pergunta é para nos trazer a realidade. O que nos move dia a dia? O que nos faz levantar, trabalhar, correr atrás das coisas, né, cuidar dos filhos, proteger, enfim. O que está por trás das nossas ações, dos nossos movimentos? E aí, eu trago isso aqui que pode assustar um pouco de início, mas o medo, infelizmente, é o que tem conduzido a maioria das pessoas nos dias de hoje. Medo. E você fala, mas como assim medo, né? Eu não estou falando do medo de um filme de terror, de algo feio, que assusta e tal, mas eu estou falando do medo do dia a dia, né? E aí veio uma pergunta à minha mente, que é assim, por que a gente mente muitas vezes? Né, mentiras drásticas ou mentirinha no dia a dia para o filho e tal. Por que quando cai um copo na cozinha, quebrou, aí você grita, quem quebrou esse copo? Quem derrubou? Não, aí você chega perto do filho, não fui eu. Né, ele está do lado do copo quebrado, mas não fui eu. Né? Por que ele tem essa reação? Medo. Medo de apanhar. Né? Mas ele nem sabe o que vai acontecer. Na verdade, ele nem sabe o que vai acontecer na prática. Só que, por causa do medo, ele mentiu. Né? Vamos levar para um outro ambiente, por exemplo, ambiente de trabalho. Por que a gente mente muitas vezes no trabalho? Porque a gente tem medo de ser mandado embora. Né? Ou porque a gente pode ficar com o filme queimado, ou por uma série de outros motivos. Mas a gente sempre tem um medo de alguma coisa que pode acontecer. Infelizmente, isso tem nos movido em tudo quanto é área. O receio do que pode acontecer a partir desse evento. Tá? E aí, eu queria trazer para vocês uma coisa que o C.S. Lewis fala, que é muito interessante. Ele fala assim, olha, o ser humano, essa bolinha aqui, o tamanho dessa bolinha tem um significado, tá? O ser humano, ele sofre muito com o passado. Ele sofre porque aconteceu, ele ficou traumatizado, ele tem um rancor de alguma coisa que aconteceu lá atrás, que alguém fez para ele, ou que ele fez para alguém e ele não esqueceu, enfim. Nós sofremos com o passado. Bastante, né? A gente sofre um pouco com o presente, com o que está acontecendo agora, mas é menos do que com os traumas do passado. Agora, o futuro, esse nos incomoda demais. Esse nos incomoda, a incerteza do que está por vir, né? Isso nos angustia, e isso nos faz tentar passar a perna em outro, nos faz mentir, nos faz enganar, porque a gente tem medo do que está por vir. E o futuro, que é o que mais importa para a gente, que é o futuro a longo prazo, e esse longo prazo eu estou dizendo a eternidade, né?
Nós, como foi falado aqui mais cedo, na hora que que o Alan estava analisando aquela música, a bandeira de Deus sobre mim é o amor, nós estamos voltando para casa. Nós estamos voltando para casa. Né? E isso é o que mais importa, nós estamos voltando para casa e a gente tem que viver o presente sempre com a mente nesse caminho de volta para casa, viver nessa realidade. Mas o que nos angustia todos os dias é esse meio do caminho aqui, que é o futuro a curto prazo. Né? E o que... Vamos abrir as Escrituras agora, só para a gente refletir sobre essa questão de futuro, de presente, de passado. Né? Em Mateus 6,34. Tá? Mateus 6,34. O que Jesus Cristo, Filho de Deus, fala para nós nessa passagem? E assim está escrito no final do capítulo: portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Olha que interessante, Jesus deixa isso claro para a gente, mas é o que nos consome. É o que nos consome, é o amanhã. E, obviamente, esse amanhã não é a eternidade. Né? Eternidade, a gente não tem essa preocupação. Esse amanhã é o dia de amanhã, é a semana que vem, é o mês que vem. Né? Eu vou conseguir pagar as contas, né? Esse tempo de crise. E aí vem uma outra pergunta. O que nós, como cristãos, temos a temer? O que nós temos a temer nessa vida? E aí eu vou fazer alguns questionamentos aqui para vocês. A gente tem que temer em não conseguir pagar as contas? Esse é um temor real? Gente, eu trabalhei há pouco tempo com algumas operações de cobrança, né, cobrança via call center, e eu acabei tendo a oportunidade de ir num congresso de cobrança. E aí, nesse congresso, em São Paulo, e aí eles mostraram algumas estatísticas, sinalizando que 50% da população brasileira está devendo. 50% está devendo. Eu não sei se no nosso ambiente aqui é real, mas se for, né, daqui para cá está todo mundo devendo, né? E daqui para cá ninguém deve, graças a Deus. Mas metade da população brasileira está devendo. Né? O pessoal daqui está certinho. Né? Isso é um número impressionante. E para piorar essa estatística, né, eu sou estatístico também, metade desses que estão devendo nem sabem quanto devem. Nem sabe. Ah, você está devendo? Estou devendo. Quanto que você deve? Nem sei. Né? Assim, já larguei esse negócio aí, eu devo, não nego, né? Pago quando puder. Então, essa é uma realidade brasileira, né, nesse momento que a gente tem passado. Mas a pergunta essa é uma coisa para a gente temer? Né? Eu conheço gente, pessoalmente, que não dorme há semanas e semanas porque está devendo. Bom, isso, de certa forma, é positivo, porque, pelo menos, a pessoa está preocupada em pagar. Né? Pior do que isso, a pessoa dever e não está nem aí. Mas só que, qual que é a situação que a gente vive hoje? As pessoas devem, muitas vezes elas têm algum meio para pagar e não pagam. Será que dava para eu vender meu carro e pagar a dívida? Né? Em última instância, será que eu podia vender a casa e pagar a dívida? Ou será que eu podia me livrar de alguma coisa e resolver essa pendência? Muitas vezes sim. Muitas vezes sim. Mas as pessoas não querem fazer isso. Elas não querem abrir mão dos bens terrenos para cumprirem os seus compromissos. Tá? Então, na prática, essa questão não é uma questão para a gente temer. Se você tem alguma condição de pagar, resolve essa dívida. Ah, mas espera aí, eu estou chegando no meu limite, eu não tenho a menor condição. Então pode vir um segundo temor, que é a fome. Né? Então, rapaz, eu queimou tudo, não tenho a menor condição de nada, estou devendo, e agora eu já tenho medo de passar fome, porque assim, eu não tenho a menor condição de comprar nada, de pagar nada, enfim. Nós, como cristãos, vivemos em família. E essa família não é somente numa hora religiosa, espiritual, de ler a Bíblia, de falar da Bíblia, mas é no dia a dia.
Então, eu quero aqui oficialmente falar para vocês, se alguém estiver passando esse tipo de dificuldade, passando fome, ou à beira de passar fome, fala para mim, que eu vou fazer o possível. E se eu não conseguir, eu vou acessar pessoas que vão resolver esse problema. Eu estou falando para todos vocês aqui. Porque em família não tem sentido. O meu irmão está passando fome, meu irmão de sangue, vamos pensar assim, e eu, fingindo que não estou vendo nada, engordando ainda. Né? Não tem sentido. Então, nós estamos em família, e esse temor também não faz sentido para nós. Não faz sentido temer a fome, porque nós estamos em família. E aí pode vir um outro temor, a morte. E por incrível que pareça, por incrível para mim, talvez não para vocês, mas tem muito cristão que tem medo de morrer, Alan. Tem medo de morrer. Gente, é o grande momento da nossa vida, né? É o grande momento que é a hora que você vai sair daqui, vai abrir mão de todas as dificuldades e sofrimentos e lutas e angústias dessa terra e tribulações, e vai encontrar com o seu rei e entrar na eternidade. Né? É o momento mais fantástico da vida de uma pessoa, mas tem muitos cristãos que têm medo de morrer. Impressionante. Né? Não tem sentido de temer a morte. Né? E aí perceba que a gente está deixando a coisa mais grave, né? Fome. Mas em última instância, se eu tivesse muita fome, morresse de fome, eu encontrava com o meu Senhor. Né? E entrava na eternidade. Então, fome é uma outra coisa que não tem sentido a gente temer. Perder uma causa na justiça. Ricardinho. Não sei se o Ricardinho está aí. Ricardinho está aí? Na cozinha. Depois eu falo com ele, então. Meu Deus, mas eu tenho essa causa e é a minha casa. E eu tenho, viu, gente? Pessoalmente, eu tenho uma questão na justiça com o banco da minha casa. E assim, eu tenho completa razão da situação, porque foi uma falha do banco, mas e se no final da história o juiz dá um surto lá na hora e ele decidir e levar? Perdi minha casa. E aí? A vida não continua? A vida vai parar porque eu perdi uma casa? Eu não vou ter onde morar? Eu não vou ter... Gente, não é uma questão de nos trazer angústia, nos trazer medo e fazer com que nós manipulemos a situação no hoje para acontecer o que eu quero lá na frente. Não tem sentido. Deus vai continuar cuidando de mim com casa ou sem casa. Então, não tem sentido nós nos angustiarmos e temer por causa de uma causa na justiça. Né? Eu escuto isso aqui, é uma outra coisa assim, meio absurda, mas eu escuto muito. Nossa, se a situação, essa crise, eu acabar ficando desempregado, como é que eu vou pagar a escola dos meus filhos? Né? A faculdade dos meus filhos? Como é que eu vou fazer se eu não tiver condição? Né? Uma coisa tão distante, muitas vezes, o menino está com 3 anos de idade e o pai está preocupado com a faculdade. Né? Daqui 15 anos. Gente, o mundo muda tão rápido, você não faz a menor ideia como é que vai ser ano que vem. Agora você está preocupado daqui 15 anos. É isso que está gerando temor. E aí você quer manipular as circunstâncias hoje por causa daqui a 15 anos. Você não sabe se você vai estar aqui, se seu filho vai estar aqui, se Jesus já vai ter voltado, eu espero que sim. Então as pessoas angustiam com escola. Né? É interessante que minha sobrinha estava lá em Belo Horizonte, minha irmã passando por alguma dificuldade, aí não conseguiu colocar na escola particular, aí vai para a escola pública, aí gerou uma preocupação. A menina nunca gostava de ir para a escola, agora ela tomou gosto. Gosta da professora, gosta da escola, a escola do lado de casa, vai a pé, não precisa de gente para levar, para trazer. Então a gente preocupa tanto com coisas que não são reais. A gente não sabe o futuro. A gente acha que sabe o que é melhor para nós no futuro, mas a gente não sabe. A gente não conhece. A vida é tão complexa que a gente não sabe o que é melhor. A gente imagina, mas a vida pode ser completamente diferente do que a gente imagina. Agora, isso aqui está extremamente na boca do povo, né? Que é a aposentadoria. Né? E se eu não conseguir aposentar, e vai demorar, e como é que eu vou fazer? Gente do céu, quem cuida da gente é Deus. É Ele que cuida de mim e de você. É Ele que cuida. Né? Aí a gente pensa, vou trabalhar mais. Acabou, agora a vida está acabando. Agora eu vou ficar sofrendo, eu vou entrar em depressão, eu vou tomar um remédio, porque agora vai demorar mais para aposentar. E que angústia, que sofrimento. E aí a gente fica sofrendo por coisas que você nem sabe se vai estar vivo na época que você poderia aposentar.
E a gente morre de medo, porque como é que vai ser? E essa lei que tem que votar assim, que tem que votar assado, que tem que mudar. É tanta angústia que a gente traz para o hoje, sobre coisas que a gente não tem controle, que está tão distante. Né? Eu não estou falando que a gente tem que ser inerte, né? Uma plasta que não pensa, que não tem opinião, mas o que eu estou trazendo é que não há justificativa para termos medo desse futuro e sofrer hoje por coisas que a gente não sabe como vai ser. Como cristãos, não faz sentido ter esse tipo de sofrimento. Não ter saúde, tanta gente sofre aí, porque, ai meu Deus, doença, eu vou ficar doente, ou se eu ficar doente, ou eu tenho uma doença, e ai que angústia, né? Tem um artigo muito interessante do John Piper, que chama Não Desperdice o Seu Câncer. Né? John Piper é um pastor, um dos que eu mais admiro, e ele, escritor, já escreveu mais livros do que a quantidade de páginas da Bíblia. E aí, já escreveu mais páginas do que a Bíblia tem. E aí, ele falou assim, não desperdice o seu câncer. Ele teve um câncer. Sendo um pastor, um homem de Deus, extremamente usado por Deus, e ele teve um câncer. E aquele momento, Alan, você já deve ter lido esse artigo, aquele momento foi que Deus mais falou com ele, e ele teve experiências fantásticas, e ele chegou, se aproximou mais a Deus, e Deus falou a ele através do câncer. E aprove a Deus curá-lo. Se Deus não tivesse curado, ele estava com Jesus agora. Né? Mas aprove a Deus curá-lo. Mas aquela experiência foi um momento de crescimento, de se achegar a Deus. E muitas vezes nós temos pavor de ter um câncer. Ai, meu Deus, nossa. Aí a gente manipula toda a nossa alimentação para fugir de coisas que você não faz a menor ideia se um dia você pode ter. Né? De novo, né, é claro que a gente não deve abusar da alimentação. Por quê? Porque nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos cuidar dessa máquina aqui. Deus deu essa máquina para a gente cuidar. Então, você tem que se alimentar de forma saudável. Mas não por medo, por estar fugindo de alguma coisa que você não sabe se pode vir a acontecer. E, por fim, muitas vezes a gente tem medo de perder um companheiro, né, o esposo, ou até mesmo o filho. Aí o filho, aí que o trem banana mesmo, porque, ai, meu filho, eu não gosto nem de pensar. Eu já ouvi essa frase, não vou falar se foi lá em casa, tá? Mas, assim, não gosto nem de pensar nisso, né? Que, assim, já me arrepia, né? Gente, o que é nosso nessa terra? É tudo de Deus. As filhas que eu cuido não são minhas, elas são de Deus. Deus escolheu a mim para gerá-las. E esse é um privilégio que eu tenho. É uma honra de poder cuidar dessas crianças, que eu tanto amo, e Deus deu esse amor, colocou esse amor no meu coração e no delas. Né? São crianças super carinhosas. Então, é um privilégio que Deus concedeu a mim. Mas eu não posso querer tomar posse desse negócio, não. Esse negócio é de Deus. Então, eu cuido com mais zelo e mais cuidado ainda, porque não é meu, é dele. É dele. E o dia que ele quiser levar, ele vai levar. E pode ser antes de mim, antes da minha esposa. Pode ser. O olho está enchendo de água aí, né? Pode ser antes. E se for antes? Né? Ah, eu não vou sentir nada? Vou sentir. Claro que eu vou sentir. Né? Estão comigo de todo dia, né? Tanto carinho, amor. Claro que eu vou sentir. Mas elas são dele, não são minhas. E eu posso descansar em Deus. Eu não preciso ficar pensando nisso. Ai, meu Deus, né? Ai, minha filha saiu de casa. Ai, nossa, protege de tudo, de tudo. Claro que eu oro. Mas você não tem que ficar nesse frenesi, nessa dor, nessa angústia. Não tem sentido. Não tem sentido a gente ter medo de perder filhos ou de perder o cônjuge. É Deus quem cuida de tudo e de todos. O que teria, então, para a gente ter medo? Para a gente temer? A gente poderia temer sermos afastados de Cristo. Isso é uma coisa que a gente poderia temer. Porque, assim, ser afastado de Cristo, gente, é perder o rumo da vida. Né? Qual que é o rumo mais? Por que eu vivo? De onde eu vim? Para onde eu vou? Qual que é o sentido da vida? Por que eu ajo assim ou por que eu ajo assado? Você perde o rumo se a gente for afastado de Cristo. A gente precisa dele o tempo todo e todos os dias. Então, isso seria um negócio para a gente ficar extremamente angustiado em perder. Porém,
Deus pensou nisso e falou assim, olha, quando eles chegarem nesse ponto, eles podem temer serem afastados de mim. E aí ele nos deixou essa passagem, Romanos 8. Romanos 8, 38 e 39. Quem tiver a sua Bíblia, abra. Quem não tiver, poderá acompanhar aqui. Mas é bom carregar a Bíblia e abrir a Bíblia e saber manusear bem as Escrituras. E a passagem diz assim, versículo 38 do capítulo 8 de Romanos. Pois estou convencido de que nem a morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada pode nos separar do amor de Cristo. Nada. Então, gente, se tinha alguma coisa para a gente temer, caiu. Nós não precisamos ter medo de nada. Não tem nada que merece nos deixar angustiados. E assim, aflitos, sofrendo. Trazendo para a realidade, é claro que a gente sofre no dia a dia. O que eu estou dizendo é que nada justifica o nosso sofrimento. Não tem nada. E essa é a nossa luta diária, de entender isso e não nos ater a isso, e não ficar sofrendo por esses motivos. Porque o que a gente poderia sofrer, ele já falou que nada pode separar, está garantido, está nas Escrituras, Deus falou para a gente. Né? O Alan tinha me dado a oportunidade de falar sobre o livro, mas Deus acabou dando um direcionamento para falar sobre medo e sobre amor, Alan. Então, mas para não passar de liso, né, essa aqui é a única citação que eu estou trazendo do livro, e que é o seguinte, a gente sabe que fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas das coisas que se esperam, enfim. Mas eu queria trazer essa mensagem aqui para vocês. A gente precisa ter fé, e fé é fazer o que Ele manda sem duvidar. É assim que a gente demonstra a nossa fé. É quando a gente faz o que Deus manda sem duvidar. E não mandar que Ele faça o que quero, porque acredito muito nele. É isso que tem sido como fé hoje, principalmente na igreja evangélica brasileira. Fé é assim, eu vou passar no vestibular, eu creio, Deus vai me ajudar, eu vou passar em nome de Jesus, e eu vou passar, e Deus... Isso é pensamento positivo. Eu determino que eu vou passar, porque Deus já conquistou a vitória para mim lá na cruz do Calvário. E que bagunça, não tem nada a ver com isso. Isso é pensamento positivo que põe Deus no meio dessa história. Não tem nada a ver. Fé é confiar em Deus e fazer o que Ele mandou, mesmo que você não esteja vendo o futuro. Você não sabe o que vai acontecer, mas Ele mandou, eu vou fazer. Eu vou fazer. Né? Então, para a gente de fato... conseguir... É interessante que hoje... Não precisa não. As pessoas têm fé só para vitória, né? Não tem fé para sofrer, fé para derrota. E a maioria dos textos do Novo Testamento, a fé é para sofrimento. Olha que interessante, né? A gente tem fé para aquilo que a gente quer. Mas para a luta, para a dificuldade, não. O negócio é vencer. Eu quero vencer e Deus vai me ajudar a vencer, né? Agora, para a dificuldade, eu não tenho fé, não. Isso aí não é de Deus, é o diabo que está nos afligindo, é o diabo que está... É o diabo, e eu tenho fé que vai dar tudo certo. Né? Esse aqui é a tônica hoje. E aí, pessoal, tendo fé, a gente cada vez faz com que esses medos que nos afligem, que nos angustiam, se esvaem, né? se tornem pueris, insignificantes na nossa vida. Só que, como é que fica o ateu nessa história? Né? Aquele que não crê em Deus. E ateu é um termo assim, muito amplo, porque você encontrar uma pessoa que fala assim que é ateu, é raríssimo no Brasil. Existem, claro, né? Mas são poucos, muito poucos. É um percentual muito irrelevante da população. Mas tem muita gente que fala que crê em Deus, mas você não sabe que Deus é esse. Porque o Deus da Bíblia, ele nem conhece nada. É impressionante. Assim, a gente tem amigos, eu e Luísa, são católicos e crentes também.
E aí você vai falar de Adão e Eva, o cara assim, não sabe nem do que você está falando. Né? Assim, não conhece nada. Então é uma pessoa que vive por ela mesma. Ela fala que crê em Deus, mas não conhece Deus, não sabe quem é Deus. Não sabe como ele age, como ele pensa, o que ele espera, o que ele deseja, o passado, o presente, o futuro, não sabe nada. Né? São pessoas que vivem aí soltas. Né? E para essas pessoas, o que resta? Né? Para essas pessoas, tem que ficar angustiado mesmo. Porque eu não vou abrir mão do meu carro, da minha casa, mas eu tenho que pagar esse negócio aí a pessoa não dorme, sofre, fica angustiada. Né? As pessoas têm que sofrer mesmo. Pensa em passar fome. A vida é aqui, tudo é aqui. Então você nasce, você tem que sugar o máximo da vida. Passar fome é terrível. É terrível. Né? Para essa pessoa, claro, a morte é terrível. A morte é o fim da história. A morte é o fim. Então, meu amigo, você tem que sofrer, angustiar e fazer tudo para não morrer. Porque morrer é terrível. Né? A mesma coisa, perder uma causa na justiça, é um dano, um prejuízo que você leva enorme na vida. Os filhos não estudarem? Como assim? Não tem instrução? Para nós cristãos, o propósito é que eles sejam semelhantes a Cristo Jesus. Em última instância, não estudar, não estudou, mas ele é muito semelhante a Jesus. Cumpriu o meu papel. É claro que nós damos instrução para os nossos filhos. Né? E colocamos na escola, queremos que formem, mestrado, doutorado, faz tudo. Mas isso não é o mais importante. Para aquele que não tem esse propósito de vida centrado em Cristo, meus filhos não poderiam estudar? Não poderiam estudar numa escola boa? É angustiante, sim. Né? Não ter aposentadoria, e acabou. Quando eu tiver velho, aí, o que vai acontecer comigo? Vou passar fome? Né? É angustiante mesmo. Não ter saúde, nem se fala, né? Perder os filhos, companheiro. Essa é a realidade para quem não tem Cristo como centro da sua vida. Essa é a realidade. Só que nós temos Cristo como centro da nossa vida. Mas muitas vezes nós vivemos isso no dia a dia, como se não tivéssemos Cristo. Como se Cristo não fosse o propósito da nossa existência. Olha que interessante, né? Nós vivemos como os pagãos. E as Escrituras vão falar isso para a gente. Vamos abrir agora em Efésios 4:17. Efésios 4:17 e 18. Efésios dá um pouquinho mais de trabalho, né? Eu estou vendo as folhinhas passando aí. Efésios 4:17. Quem não tiver as Escrituras, é bom abrir na sua Bíblia, né? Mas quem não tiver pode acompanhar aqui. Efésios 4:17 e 18. Assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus, por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Não endureçai os vossos corações nessa manhã, mas entendam essa mensagem, que o Espírito Santo fale com vocês e fale comigo, que não há sentido ter esse temor. São os ímpios que sofrem essas angústias, eles que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. É inútil ficar sofrendo por um futuro que você desconhece. É inútil. O ímpio, tudo bem, essa é a vida dele, é a realidade de vida. Nós, como cristãos, não. Nós temos a eternidade pela frente. Nós estamos voltando para casa. Né? Esse é que é o nosso caminho. E quando eu estava preparando esse material dessa pregação, eu me deparei com... Tinha um conteúdo que eu estava procurando específico, e eu me deparei nessa página no Twitter. Eu até tenho a conta, mas eu nunca usei. E aí, não sei se é um canal, se é um perfil, que tem muitos, milhares de seguidores, chama Cura Holística. E aí, aqui, o texto, assim, eu acabei lendo, né, meio sem querer, mas acabei lendo esse texto aqui, que é meio que uma descrição deles, que diz assim: sou sem fronteiras, abraço o planeta Terra, minha casa, abraço todos os seres que compartilham sua morada comigo, meus irmãos. Esse aqui é um outro mundo. Isso aqui é um outro mundo. Tem nada a ver com a gente. O planeta Terra não é minha casa. Eu estou aqui de passagem. Eu estou voltando para casa. Né? Então, eles não podem me abraçar, porque eu não sou daqui. Né? Eu sou quase um ET, eu não sou daqui. Eu sou um extraterrestre.
Abraço todos os seres que compartilham comigo sua morada. Não compartilho. Esses que compartilham a morada do planeta Terra são os irmãos deles. Não são meus irmãos. Não são meus irmãos. Podem vir a ser, né? Se forem tocados pelo Espírito Santo e convencidos pelo Espírito Santo. Mas nesse momento não são. Não compartilham comigo. É outro mundo. É outra realidade de vida. O cristianismo é outra coisa. Né? Isso aqui eu achei interessante, só para separar as coisas muito bem. E aí, agora eu queria entrar num ponto que é o que é real nesse mundo. O que, na verdade, nesse mundo não. O que é real, o que é de verdade. O que não é real e o que é virtual. E agora eu começo a trazer um pouco para o contexto do nosso tempo. Tá? Gente, real é a verdade. Jesus Cristo é a verdade. Ele é real. Eu lembro de um texto que eu li do Ed Renekiewicz, e ele falava assim, quando Jesus, ressurreto, né, voltou e chegou onde os discípulos estavam reunidos, né, estava todo mundo reunido numa casa de porta fechada, e aí Jesus chega e Jesus atravessa, né? Jesus não bateu na porta para entrar, ele atravessou e, puf, estou lá dentro. Pois eles assustaram, a fantasma, o que é, né? Ele fala assim, Jesus é real. Quem que era real ali naquela história? Era Jesus. Jesus é real. Era o corpo ressurreto. Né? Eles não são reais, eles são pueris, eles são pó, poeira. Né? Agora, Jesus é real. Jesus é real. E, na verdade, em Jesus, não há o que temer. Quando a gente está em Cristo, vive em Cristo, né? Jesus é o caminho, a verdade, a vida. Então, quando a gente está nesse caminho que é Jesus, andando com Ele, a gente vive a verdade, a gente vive a vida plena, não tem o que temer. Nós vamos temer o quê nessa vida? Não tem o que temer. Agora, por outro lado, aqui, ó, não precisa nem abrir, 1 João 4,18, no amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. A gente vai falar bastante sobre amor aqui ainda que o tempo está apertando, mas aquele que vive no amor não tem medo, no amor não tem medo. O que não é real? Mentiras. O que não é real é uma mentira, é uma farsa. Mas o que a mentira tem de característica muito interessante? A mentira parece uma verdade. Porque se fosse um negócio bem esdrúxulo, né, você nem dava importância. Então, quando alguém te conta uma mentira, isso aqui é um angustiante da mentira, porque você ouve, acredita, mas aquilo não é a verdade. Você está com a cabeça em outro lugar, aquilo não é real. Não é real aquilo que te falaram. É uma farsa. Né? E aí, pessoal, esse aqui é o ponto crítico. Na mentira e no que não é real, tem espaço para o medo. O que é real, verdadeiro, não tem espaço para o medo, mas a mentira, no que não é real, tem espaço para o medo. Daqui começam a surgir os nossos medos. Lembra de tudo que eu falei no comecinho? Então, eu tenho medo se eu vou me aposentar, você nem sabe se vai estar vivo. Isso não é real. E outra, lá na frente, você pode nem ter aposentadoria, mas talvez o seu filho vai te cuidar melhor do que se você recebesse R$930 por mês. Você não sabe? Então, você está temendo por uma coisa que não é real, não se materializou, e você nem sabe se vai se materializar. Mas você tem medo de uma coisa que é pueril ainda. Né? E aí tem muito espaço para medo, muito espaço para medo. E o que é virtual? O virtual é uma coisa que a gente sabe que não é real. Então, pensa o seguinte, né? Você vê um desenho no computador, você sabe que aquilo ali não é uma pessoa, é virtual, é um desenho de um joguinho. Você sabe que não é real, você sabe. Né? Então, só que hoje tem muita coisa virtual que é mentira e que engana o nosso cérebro. E eu vou falar um pouquinho sobre isso agora, daqui para frente. O problema do virtual é que hoje tem sido criadas muitas coisas virtuais, e vocês vão entender melhor o que é virtual, não estou falando só de computação, né, de games e tal. Tem muita coisa sendo criada virtualmente, e essas coisas virtuais saciam a fome do medo e nos viciam.
Só que esse medo não é real, esse medo é para uma coisa fictícia, você não sabe se vai ser. Só que cria-se o medo e cria-se a solução para o medo. Tudo com mentira por trás. Tudo com mentira por trás. E nós entramos nessa onda, vivemos assim, e somos enganados dia após dia. Vou passar um videozinho aqui, e antes de eu passar esse vídeo, uma das coisas que eu queria falar que é nesse sentido de virtual, são as drogas. Por quê? Eu fico tão angustiado porque eu perdi meu emprego, ou que eu vou perder meu emprego, que eu posso perder meu emprego, que meu filho está assim, e aí, se meu filho está muito rebelde, o que vai virar na frente? Eu vou me angustiando. E uma válvula de escape que nós temos hoje são as drogas. Né? E aí você entra nesse mundo para resolver um problema que você não precisava estar sofrendo por ele. Você não tinha por que sofrer por ele, porque Deus cuida de cada um de nós. Ele sabe o que está acontecendo. Nós podemos descansar em Deus, confiar em Deus, ter fé, permanecer firme, fazendo o que Ele mandou, independente das circunstâncias. Mas a gente se angustia por coisas que não são reais, que nós não deveríamos nos angustiar, e aí o mundo nos traz soluções para esses problemas, que não são reais. Além das drogas ilícitas, né? E aí, claro, tem o alcoolismo, né? A dependência do álcool, tem as drogas, enfim, em pó, enfim, vários tipos. Tem um outro mundo que tem entrado extremamente forte no nosso contexto, tá? Tanto cristão quanto na sociedade como um todo, que são as drogas lícitas. E aí, Paulão, ajusta o som aí, esse som está um pouquinho mais alto, para vocês entenderem um pouquinho. Eu peço que vocês leiam rápido, são 2 minutos de vídeo. Leiam rápido, porque ele muda muito rápido, para vocês conseguirem acompanhar a mensagem. Tá? Esse é um vídeo de uma instituição que tem lutado contra o abuso de drogas que afetam nosso cérebro. Né? Esse é um conjunto de drogas lícitas. Né? E o problema é que essas drogas são criadas, existe uma indústria farmacêutica extremamente forte, né, que na própria Segunda Guerra Mundial aproveitou tanto dos judeus que foram mortos. Eles faziam N testes, não é à toa que a maior parte das grandes indústrias farmacêuticas são alemãs. E essa indústria é tão forte que ela precisa vender seus medicamentos. Né? E uma semana atrás eu ouvi uma pessoa, eu tomei notícia de uma pessoa que falou o seguinte: eu estou com tanto problema, né, daquela lista que eu passei no começo, eu estou com tanto problema
que eu fui no médico e falei assim, me dá um tarja preta, porque senão eu vou infartar. Me dá um tarja preta, eu quero tomar um remédio forte. As pessoas estão convencidas de que elas precisam de remédio, de médico, de... Eu falei ontem lá em casa, a Emily ontem à noite estava com um pigarro na garganta, e aí uma pessoa que eu não vou falar quem, tá? Lá em casa tem várias pessoas que moram lá, uma pessoa falou assim, nossa, vou levá-la no médico para ver esse negócio. Eu falei assim, mas por que a gente não ora ao médico dos médicos antes? O Alan fala isso aqui às vezes. A gente tem uma dificuldade, a gente quer buscar um meio humano para resolver. Deus, bom, se for um negócio impossível de tudo, aí eu lembro de Deus. Mas eu quero um médico, eu quero um medicamento que vai resolver meu problema. E, gente, isso é tão forte hoje que um médico, uma médica, uma vez virou para mim, para a Heloísa, e falou assim, nós damos remédio quando os pais vêm aqui com criança, isso a gente estava lá umas 2h, que a gente foi parar no médico com criança. Eu falei assim, o que você veio fazer aqui? Sabe por que o médico dá remédio para o seu filho? Porque você quer. Você vem aqui no médico, se eu te mandar embora sem um remédio, você fala assim, pô, não vai resolver meu problema. Então, os médicos dão remédio sem você precisar para satisfazer a sua expectativa. Hoje está assim, gente, são pessoas aprisionadas. Eu conheço pessoa próxima a mim que está dependente de drogas lícitas fortemente e não consegue. E é uma pessoa super legal, agradável, saudável, que podia estar vivendo uma vida com Cristo numa boa, mas por causa de angústias, de medos, hoje ela toma remédio em cima de remédio para poder dormir. Nós dependemos de Cristo na nossa vida. Eu não estou falando que o remédio tem que ser extinto. É claro que tem situações muito específicas que precisam de remédio. Claro, não é isso que eu estou falando, que não pode tomar remédio. Mas existem, hoje está se tornando comum, não, me dá um remédio aí que afeta a mente e destrói muitas vezes a mente das pessoas. A gente precisa tomar muito cuidado, porque essa é uma solução para angústias que você não precisava estar vivendo, se você tivesse de fato confiando em Cristo. Mas a gente acredita no que não é real e alguém traz uma solução que destrói a nossa vida. Essa é a realidade do tempo de hoje. Tá? E existe um movimento fortíssimo para frear, inclusive os Estados Unidos já tem leis hoje que inibem esse disparo de drogas contra a população de uma forma tão intensa. Salmo 42:11, não precisa abrir aí. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro em mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei, Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Sua alma está angustiada? Vai para Deus. Vai para Deus. É claro que a gente angustia pelas circunstâncias, mas volta para Deus, confia em Deus. Né? Estamos em uma era virtual extremamente invasiva. Então, as coisas estão invadindo nossas vidas e muitas vezes a gente não percebe. Né? E alienante, as pessoas estão ficando, assim, eu conheço gente que está ficando meio fora do mundo, assim, já meio doidinho, porque essa era está vindo de uma forma muito intensa. E aí, eu queria perguntar, quem lembra disso aqui? Vai pela idade aqui, né? E o nome mais específico? Enduro. Isso aqui era a minha alegria nas tardes, né? Eu ia estudar de manhã e à tarde era enduro. Sempre gostei de joguinho de corrida. Tá bem clarinho, né? Isso aqui é enduro. Né? Esse era o jogo de corrida que nós brincávamos na infância. Boa parte das pessoas aqui. Né? Isso era o virtual para a gente. Hoje é isso. Né? Pena que não dá para ver muito bem, mas isso aqui, se te mostrar como uma foto de um lugar, você vai acreditar que é um lugar. Né? Isso aqui é uma BMW, ela é perfeita, e o fundo da cidade ali está perfeito. Perfeito, perfeito. Isso não é real. Esse carro nunca passou nesse lugar aqui e ficou parado ali para alguém tirar uma foto. Não é real. Não é real. Só que a hora que você olha, poxa, é real. Né? Olha essa moça aqui. Né? Os rapazinhos aí, podem ficar calminhos, que vocês nunca vão encontrar lá na rua.
né? Vocês nunca vão deparar com ela, não vai dar para jogar uma cantada ali. Porque ela não é real, ela é virtual e ela é perfeita. Perfeita. Eu acho que assim, se fizesse uma pesquisa, colocasse 10 pessoas para falar assim, e aí, o que você acha dela? Ah, mulher muito bonita, como é que ela chama e tal, e achar que é real. Não é real. Isso é virtual. Isso é virtual. Imagino que muitos tenham visto esse vídeo. Não é um vídeo, não. É só uma foto mesmo. Quem viu esse vídeo aqui? Todo mundo viu esse vídeo? Do menino que o vô dele pega o PlayStation dele, arranca dele e joga na churrasqueira? Aí esse menino pira, né? Esse vídeo não é real. Talvez eu jogue um balde de água fria a alguns aqui, né? Não é real, é fake. Só que, assim, é um vídeo muito legal, porque ele fica louco quando o vô dele tira o PlayStation dele, né? Para ir comer churrasco. É fake esse vídeo, mas ele é real em muitas casas. Ele é real em muitas casas. Né? As crianças hoje vivem no videogame, e aquilo ali é tudo para ele. Se tem que sair, ele fica revoltado. Se é para almoçar, fica revoltado. Se é para dormir, fica revoltado. É tudo para ele. Interessante que ontem, conversando com o Marquinhos e com a Lu, né, toda criança acaba tendo um videogame, brinca e tal. E aí o João jogava videogame, né, jogava muito, aí eles tomaram a decisão. Falaram, peraí, não está legal, vamos cortar isso aí. O menino se revelou em um inventor, né, já inventou um monte de coisa. É genial, o João é genial, tem uma criatividade enorme. Mas muitas vezes nossas crianças têm, só que isso está escondido. Está escondido porque ele não tem oportunidade de colocar isso para fora. Por quê? Porque ele passa o dia no videogame, né? Nesse mundo virtual. E esse mundo virtual é viciante, como eu tinha falado. Ele não é real, a gente sabe que não é real, mas ele é viciante. Ele é viciante. E isso não é só para criança, não. Isso é para adulto também. Esse aqui, antes de passar esse vídeo, Marcos Júnior, segura aí um pouquinho. Esse aqui é um vídeo, imagino que vários de vocês já tenham visto, né? Existe um dispositivo, que muitos de vocês devem conhecer também, que é o VR, né? É a realidade virtual. É um negócio que você coloca na cabeça, né? A pessoa vê uma paisagem, um jogo, né? Qualquer videojogo, vários jogos já tem para a realidade virtual. E aí você, como o som está na sua orelha aqui, e você enxerga, né, tridimensional o lugar, então dá uma sensação muito forte de você estar lá. Né? Esse aqui é numa loja da Microsoft. Opa, desculpa. Esse aqui é numa loja da Microsoft, não deve ser no Brasil, imagino. E ele está jogando um jogo de escalar. Então ele está subindo uma montanha. Ele está subindo uma montanha, né? Com o aparelho aqui na cabeça. Tá? Então deem uma olhada o que acontece agora. Paulo, não pode aumentar aí porque está bem baixinho. 30 segundos. Dá uma olhada o que acontece aqui. Está jogando agora, escalando, subindo. Ele olha para baixo, vê aquele abismo enorme. Subindo. Por que ele caiu? Porque lá na realidade virtual a mão dele não alcançou. E aí ele fez assim e foi junto. Entendeu? Aquilo ali para ele era assim, ele sabe que é virtual, mas mexe com seus sentidos. Então, ele tomou um capote porque a mão dele não pegou no negócio virtual. E caiu, buf. Né? Entende como é que isso está entrando, gente, na nossa realidade? E isso é muito poderoso. E isso vai mexer muito ainda nessa geração. Porque a realidade virtual, você vê todo mundo, você vê tudo tridimensional, você ouve o som dali. Isso é muito real para você enquanto você está ali. E a indústria vai usar agressivamente o que eles já têm feito há muito tempo: pornografia, terror, jogos. Gente, pessoas vão ser aprisionadas nesse mundo. Porque aqui ele não consegue ter uma BMW, mas no mundo virtual ele tem. Ele anda de BMW, ele vai poder conhecer pessoas, tudo é muito real, ele vai viver as sensações. Né? A vida sem Cristo, ela é muito baseada também nas experiências. Eu quero experiências que mexam comigo, experiência. E esse mundo virtual vai trazer experiências, porque as pessoas têm uma sede que elas não foram para Cristo, e o mundo vai falar para eles assim, aqui, eu posso saciar a sua sede de experiências. Né? Então, nós vamos viver isso aqui de uma forma brutal. E isso está muito próximo da gente. Né?
Então, o que eu queria trazer com essa mensagem? Não é tempo de temer, nós que temos a palavra de Deus como nossa essência. Não é tempo de temer, é tempo de confiar em Deus, é tempo de amar. E aí é o versículo que eu já tinha passado, né? O amor lança fora todo medo. O que é amar? O Alan já falou aqui uma vez, e eu queria citar um pequeno adicional que o Caio falou esses dias, que eu vi, enquanto eu preparava aqui. Ele falou assim, Caio Fábio, ele falou assim, olha, amar não tem a ver com o outro. Gostar tem a ver com o outro, porque aí você tem afinidade, né? Então eu gosto de estar com você. Mas amar não tem a ver com o outro. Mas então o que é amar? Né? Já que a gente está tão acostumado com esse amor platônico, né? Esse sentimento de gostar e tal. O que é amar? Amar é ser paciente. Amar é ser paciente. Paciente com o próximo e ter paciência para que as coisas aconteçam no tempo de Deus e não no seu. Ter paciência, calma, descansa, fica tranquilo. Né? Que você está temendo o quê? O que você tem medo? Né? Não é tempo de ter medo como cristãos, mas de amar. Tenha paciência. Seja bondoso para com todos, com todos. O que você puder ajudar, faça. Né? Não inveje. Então, hoje, a gente é muito movido por inveja, porque assim, o outro tem, então eu quero. A gente não fala isso, mas o que está por trás é isso, né? Se o outro tem, eu quero. Vou comprar até de uma cor diferente, mas eu quero aquele ali. Não se vanglorie, não ache que você é alguma coisa, que você pode alguma coisa. É Deus que opera através de nós o que Ele quer. É Deus que é poderoso, é Ele que tem o mérito. Nós somos instrumentos que estamos aí para Ele usar, quando Ele quiser usar, do jeito que Ele quiser usar. Mas você não tem glória. A glória é toda de Deus. Né? Não se orgulhe. Não ache que você é alguma coisa, né? Mas tenha humildade. Não maltrate ninguém. Não maltrate. Faça o bem sempre que puder. Seja altruísta. Olhe primeiro para o outro e depois para você. A começar de casa. Porque muitas vezes na rua até que dá. Mas em casa é mais difícil, né? Onde a gente tem os confrontos. Põe o outro em casa primeiro, antes de você. Não se ire facilmente, né? Segura essa ira. Não guarde rancor. Passado, para que você está guardando tanta coisa? Viva o presente e espere que você está voltando para casa. Né? Não se alegre com a injustiça. Isso aí, claro, né, é explícito para todos nós. O amor tudo sofre. Tudo sofre. Tudo sofre. Então, meu amigo, fica firme. Não tem essa história de que o amor acabou. Como assim? O amor tudo sofre, como é que acabou? O gostar pode estar abalado, né? Mas eu mesmo, pessoalmente, já tive a experiência do gostar estar muito abalado e depois ele voltar numa intensidade muito maior. Agora, o amor prevaleceu. O amor prevaleceu. O amor tudo crê. Então, o amor, de fato, confia, né, em Deus. O amor tudo espera, paciência. O amor tudo suporta, dá suporte. O amor apoia, ajuda, está ali para o que der e vier. E aguenta firme. Né? 1 Coríntios 13, 4, já estamos fechando. 1 Coríntios 13, e dessa vez eu não vou colocar na tela, mas eu já vou ler aqui, não precisa nem abrir. 13, 4, do versículo 4 ao 7. E diz o seguinte: o amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Esse é o amor. Talvez nós tenhamos muitas crenças erradas. Muitas crenças erradas. A gente acredita em coisas que não são reais. Uma das crenças que é disseminada na vida, na sociedade, é que a vida é para ser fácil. E aí, quando a gente tem uma dificuldade, a gente se angustia ao extremo. Porque a gente tem uma crença que a vida é para ser fácil. Não, não é para ser fácil. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci. Essa é a mensagem que nós temos. Não tem vida fácil, mas a gente pode confiar porque a gente vai vencer. Né? Outra crença é o casamento vai ser um mar de rosas, porque a gente combina muito. Gente, isso não é real. Você vai ter um monte de problema.
mas tenha de bom ânimo, porque você vai vencer. 2 Coríntios, para a gente fechar, 4, 8 a 9, diz assim: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Nós podemos confiar em Deus que nos momentos mais difíceis, de maior tribulação, de maior angústia, Ele não nos deixa, Ele não nos abandona. A gente pode e a gente deve permanecer de pé em toda e qualquer circunstância. Então, fechando, voltemos para o mundo real. Vivamos no reino de Deus. Não sejamos iludidos pelo que não é real. Não sejamos iludidos, mas vivamos o que é real. E no que é real é a verdade. E no amor de Cristo. Cristo é amor, Cristo é verdade. No amor dele, nós não precisamos temer. Nós podemos confiar em Deus. Vamos orar nesse momento? Baixa a sua cabeça. Deus, que privilégio, Pai. Que privilégio estar reunido com parte do seu corpo nessa manhã. Estar reunido para estudar aquilo que o Senhor deixou para nós, para aprender um pouco mais de Ti, para aprender a descansar no Senhor, aprender a confiar, aprender a que não há o que temer, nós não precisamos temer, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Nós podemos descansar no Senhor, Pai. Minha oração nessa manhã é que o Senhor ajude cada um de nós a crer de verdade no Senhor, a não sermos iludidos com as mentiras do nosso tempo, com as mentiras desse século, mas que nós venhamos, de fato, confiar e viver a verdade da Tua palavra. Que nós não venhamos, Pai, ser enganados e buscar soluções desse mundo para coisas que nem deveríamos estar sofrendo, Pai, mas que os nossos corações estejam cativos do Senhor, nós sejamos dependentes do Senhor, que nós não venhamos buscar a independência, mas que nós venhamos sempre desejar a completa dependência do Senhor. Em nome de Jesus, nos ajude, Pai. Nós somos muito falhos, nós erramos demais, nós pecamos demais, mas nos ajuda, atrai nossos corações, Pai, para dependermos do Senhor e Te amarmos acima de todas as coisas, Pai. Nos ajuda, Pai, nós precisamos do Senhor. Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.